Dizem que dor compartilhada é dor diminuída. Mentira. Quando você sente a agonia de alguém sendo torturado a quilômetros de distância, quando acorda sangrando com feridas que não são suas, quando ouve gritos de socorro que ninguém mais escuta, a dor não diminui. Ela te consome viva. Meu nome é Mira, e durante 6 meses acordei sangrando a cada lua cheia. Pulsos marcados por correntes invisíveis, costas queimadas por chicotes que nunca me tocaram, garganta rasgada de gritar um nome que todos diziam estar morto. Fenrir Stormborn, o Alfa Supremo que eu supostamente ajudei a assassinar. Todos pensavam que eu estava enlouquecendo de culpa. Minha própria matilha me marcou como traidora. Me espancou até que meus ossos cantassem. Me expulsou para morrer sozinha nas terras devastadas. E talvez eu estivesse enlouquecendo mesmo, porque mortos não sangram. Mortos não imploram por ajuda na escuridão da sua mente. Mortos não deixam rastros lunares que só você consegue ver. Mas quando finalmente reuni coragem para seguir aquela voz agonizante até sua origem, quando encontrei o que todos juravam ser impossível, descobri que existem coisas piores que enlouquecer. Como descobrir que você estava certa o tempo todo. Como encontrar o homem mais poderoso do reino acorrentado na escuridão, sendo torturado até o limite da morte. Como olhar nos olhos de quem você veio salvar e perceber que ele não confia em você. Esta é a história de como uma ômega sem lobo rastreou um alfa que o mundo inteiro chorava como morto. De como segui o sangramento até o norte gelado, atravessei o território de quem me caçava e mergulhei na escuridão para resgatar alguém que nem sabia que eu existia. Porque às vezes a maior força não está em nunca cair, está em ouvir quem está caindo e escolher mergulhar no abismo para trazê-los de volta. A dor me acorda antes da lua nascer completamente. Conheço esse padrão agora. 6 meses aprendendo a cronometrar meu próprio sofrimento. Primeiro vem o formigamento nos pulsos, depois o peso fantasma de correntes que não existem. Então, a queimação que sobe pela espinha como fogo líquido sendo derramado, vértebra por vértebra. Mordo o trapo sujo que uso como travesseiro para não gritar. Não que alguém viesse ajudar se eu gritasse. Aqui nas ruínas da antiga torre de vigia, a 3 dias de caminhada da matilha mais próxima, só os corvos me escutam. E corvos não têm compaixão. O sangue vem em seguida. Sempre vem. Observo com distanciamento mórbido enquanto meus pulsos começam a sangrar. Feridas abrindo em pele intacta como se lâminas invisíveis cortassem carne e tendão. Não são cortes limpos. São marcas de atrito, de metal oxidado raspando contra osso repetidamente, dia após dia após dia. Marcas de algemas. Ajude-me. A voz explode em minha mente com força suficiente para me fazer dobrar ao meio. Grave, rouca, destruída por gritos que ninguém mais ouve. Sei quem é. Sempre soube, desde a primeira vez que a escutei, mesmo que negar fosse mais fácil que aceitar a verdade impossível. Fenrir Stormborn está vivo, e alguém o está torturando até a morte. Pressiono as mãos contra o chão de pedra frio, respirando em rajadas curtas e controladas. A dor é pior esta noite. Muito pior. Sinto o gosto de sangue na boca. Sinto costelas quebrando em um corpo que não é o meu. Sinto o veneno de prata queimando veias que deveriam ser invulneráveis. Ele está morrendo. De verdade desta vez. Cambaleio até a janela quebrada da torre, agarrando a moldura de pedra com dedos que ainda sangram. A lua cheia ilumina a paisagem devastada diante de mim, banhando tudo em prata morta. E lá, quase invisível para olhos normais, vejo o que passei 6 meses tentando negar. Rastros lunares, marcas prateadas no próprio ar, como pegadas de dor e desespero que só eu consigo enxergar. Elas se estendem para o norte, sempre para o norte, um caminho de agonia que atravessa montanhas e territórios hostis até desaparecer no horizonte gelado. Todo mundo diz que Fenrir Stormborn está morto, assassinado há 6 meses por traidores dentro de seu próprio reino. Dizem que seu corpo foi queimado segundo tradição, que suas cinzas foram espalhadas nas montanhas ancestrais, que um novo alfa assumiu o trono do norte gélido. Dizem também que eu ajudei a matá-lo. Minha mão sobe instintivamente para a marca queimada em meu ombro. Símbolo de traição, gravado a ferro em brasa, enquanto meia dúzia de lobos me segurava contra o chão. Meu próprio irmão segurou o ferro.
Meu próprio irmão cuspiu em meu rosto enquanto eu gritava que era inocente. Sem lobo, sem valor, sem honra, ele disse, sua voz fria como a morte. Você vendeu nosso Alfa Supremo por moedas de prata. Vendeu todos nós. Não importou que eu jurasse desconhecer qualquer conspiração. Não importou que eu implorasse para investigarem mais. Uma ômega sem lobo acusada por seu próprio irmão, o beta de confiança do Alfa Supremo. Não havia julgamento. Apenas condenação. Fui espancada até que meus ossos se estilhaçassem, marcada como traidora para que qualquer matilha que me encontrasse soubesse que eu não merecia nem a morte rápida, expulsa para as terras devastadas onde rogues e fome fariam o trabalho que minha própria família não teve estômago para terminar. Deveria ter morrido. Qualquer ômega normal teria morrido. Mas então a lua cheia veio, e eu sangrei, e ouvi aquela voz rouca implorando por ajuda, e vi os rastros impossíveis no ar. No começo, achei que estava enlouquecendo, culpa manifestando-se como alucinação, meu cérebro quebrado criando punição auto-infligida, porque parte de mim acreditava que talvez merecesse sofrer. Talvez se eu tivesse prestado mais atenção, visto os sinais, feito algo diferente. Mas alucinações não sangram com padrão. Alucinações não deixam marcas que correspondem exatamente a instrumentos de tortura específicos. Alucinações não crescem mais fortes, mais desesperadas, mais reais a cada lua que passa. Fenrir Stormborn está vivo, aprisionado, sendo destruído pedaço por pedaço, e eu sou a única pessoa em todo o reino que sabe disso. Cambaleio até meu estoque patético de suprimentos. 6 meses vivendo de corvos mortos e raízes amargas me deixaram com costelas salientes e pele esticada sobre ossos, mas aprendi a sobreviver. Aprendi que ômegas sem lobo podem ser mais resistentes que qualquer guerreiro se a alternativa for morrer na sarjeta. Reúno tudo que possuo: faca enferrujada encontrada nos escombros, cantil rachado, pedaço de corda, mapa mental dos rastros lunares que venho memorizando durante meses. Não é muito, mas terá que ser suficiente, porque esta noite algo mudou. A dor está diferente, mais fraca em alguns aspectos, como se a fonte estivesse apagando. Fenrir está no limite. Se eu não for agora, não haverá amanhã. Estou indo. Sussurro para o vento norte, para a lua indiferente, para a voz que não pode me ouvir. Aguente firme. Estou indo. Os rastros lunares brilham mais forte sob meu olhar, como se respondessem à minha determinação. Pulsam com urgência, com agonia, com a última fagulha de vida de quem se recusa a desistir mesmo quando deveria. Reconheço essa teimosia. Sinto ela em meus próprios ossos toda vez que acordo ainda respirando apesar de todo o universo conspirar contra. Somos iguais nisso. O Alfa Supremo caído e a Ômega que todos acham que o traiu. Ambos recusando morrer quando seria muito mais fácil nos rendermos. Desço os degraus desmoronados da torre pela última vez. Não vou voltar. Ou encontro Fenrir e provo minha inocência. Ou morro tentando. De qualquer forma, este exílio termina esta noite. A paisagem devastada se estende diante de mim, quilômetros de terra morta e perigosa entre mim e o norte gelado, território de rogues, de matilhas hostis, de criaturas que aprenderam que uma ômega sozinha é presa fácil. Que venham. Passei 6 meses sangrando por alguém que nem sabe que existo. Atravessei o inferno da rejeição, da traição, da solidão que corrói a alma. Sobrevivi quando todos esperavam que eu apodrecesse. Não vou parar agora. Dou o primeiro passo na direção dos rastros lunares, sentindo-os puxarem minha alma como um anzol em carne viva. A conexão está lá, impossível e real, vibrando entre mim e quem quer que esteja me chamando através da escuridão. Não entendo como funciona. Não entendo porque eu, de todas as pessoas, consigo sentir a agonia de um alfa que nunca conheci. Mas entendo isto. Alguém precisa de ajuda. Alguém está morrendo sozinho na escuridão. E se há uma coisa que aprendi nestes 6 meses infernais, é que ninguém merece morrer acreditando que o mundo inteiro os abandonou. Nem mesmo o Alfa Supremo que todos pensam que traí. 3 dias caminhando e os rastros lunares ficam mais fortes. Também fico mais fraca. Meu corpo não foi feito para jornadas assim. Ômegas sem lobo
Não tem a resistência sobrenatural, a velocidade, a força que meus irmãos de matilha sempre tiveram. Cada passo é negociação com músculos que ameaçam se render, com fome que rói minhas entranhas, com sede que transforma minha língua em couro ressecado. Mas os rastros não mentem. Estou chegando perto. A paisagem mudou. As terras devastadas deram lugar à floresta densa, depois a terreno montanhoso, e agora vejo neve nas distâncias. O norte gélido, território de Fenrir e Stormborn, agora governado pelo Alfa, que assumiu após sua morte falsa. Território onde meu rosto é procurado, onde a marca de traição em meu ombro me condena instantaneamente. Avanço mesmo assim, seguindo o caminho de dor prateada que só meus olhos conseguem rastrear. Os ferimentos noturnos pioraram. Última noite acordei com sangue escorrendo de minha têmpora, como se alguém tivesse batido minha cabeça contra a pedra repetidamente. A noite anterior, minhas costas arderam com queimaduras frescas de prata derretida. Cada ferida me diz algo. Cada marca é mensagem involuntária sobre o que estão fazendo com ele. Quem quer que mantenha Fenrir prisioneiro está sendo metódico, calculado. Não querem matá-lo rápido. Querem quebrar ele primeiro, destruir cada pedaço do lendário Alfa Supremo, até só restar casca vazia e então, talvez, conceder a misericórdia da morte. Minha mão aperta o cabo da faca enquanto atravesso um riacho gelado. Água até os joelhos, tão fria que rouba o ar dos pulmões. Do outro lado, colapso contra uma árvore, tremendo violentamente. Ajude-me. A voz é mais fraca hoje. Quase um sussurro comparado aos gritos agonizados de semanas atrás. Isso me apavora mais que qualquer coisa. Estou vindo, murmuro de volta, sabendo que ele não pode me ouvir, mas precisando dizer mesmo assim. Só aguente mais um pouco, por favor. Um rosnado corta o silêncio. Congelo, cada instinto gritando perigo. Lentamente, muito lentamente viro a cabeça. 3 lobos emergem das árvores. Enormes, musculosos, com pelagem escura marcada pelo símbolo do norte gélido. Patrulha de fronteira. E pelos olhos estreitados fixos em mim, reconhecem exatamente quem sou. Traidora. Um deles rosna, mudando para a forma humana. Homem de meia idade. Cicatrizes de batalha cruzando seu peito nu. Mira, a sem-lobo que vendeu nosso Alfa Supremo. Levanto lentamente. Mãos visíveis, tentando parecer inofensiva. Não é difícil. Pareço exatamente o que sou. Uma ômega faminta e exausta, a um passo do colapso total. Eu não traí ninguém. Digo, voz rouca de desuso. Eu vim... Silêncio. Ele cospe na minha direção. Os outros 2 lobos circundam, cortando qualquer rota de fuga. Você tem coragem de voltar aqui depois do que fez? Fenrir Stormborn está vivo. As palavras saem antes que eu possa me censurar. Todas as 3 cabeças se viram para mim, olhos arregalados com choque ou fúria, difícil dizer qual. Blasfêmia! O líder sibila. Nosso Alfa está morto. Vimos suas cinzas serem espalhadas. Viram o que quiseram que vocês vissem. Dou um passo à frente, desesperada para fazê-los entenderem. Ele está aprisionado, sendo torturado. Eu sei onde. A bofetada me joga ao chão. Gosto sangue, visão estrelada. Mais mentiras. O líder cospe. Primeiro você o trai, agora profana sua memória com fantasias doentias. Não é fantasia. Luto para me sentar, cuspindo sangue. Eu sinto ele. A cada lua cheia eu sangro com os ferimentos dele. Ouço ele implorando por ajuda. Vejo os rastros que... Rastros? Um dos outros lobos ri com crueldade. A sem-lobo alega ver coisas que nem ômegas com dons conseguem? Patético. Tento me levantar, mas mãos fortes me empurram de volta. O líder se agacha, rosto a centímetros do meu, olhos ardendo com ódio absoluto. Meu irmão morreu no ataque que você ajudou a orquestrar. Ele diz baixinho, perigosamente. Morreu protegendo nosso Alfa de traidores como você. E agora ousa voltar aqui com mentiras sobre... Ele para. Olhos se arregalando enquanto olha para meus pulsos. Sangue. Escorrendo fresco de feridas que não existiam segundos atrás. Marcas de algemas abrindo em tempo real, rasgando pele intacta,
enquanto a lua cheia emerge completamente por trás das nuvens. Que diabos! O segundo lobo sussurra. A dor me dobra ao meio, mais forte que nunca. Sinto costelas quebrando. Sinto prata líquida sendo despejada em feridas abertas. Sinto desistência. Pela primeira vez em 6 meses, sinto Fenrir considerando apenas deixar ir. Apenas parar de lutar. Não. Eu ofego, lágrimas escorrendo. Não, aguenta, por favor, aguenta. Ela está tendo convulsão? Alguém pergunta. Mas a voz soa distante, abafada pelo rugido em meus ouvidos. Então acontece algo que nunca aconteceu antes. Algo que me aterroriza tanto quanto fascina. Eu vejo. Não apenas sinto. Vejo através dos olhos dele. Correntes de prata. Parede de pedra úmida. Tocha solitária lançando sombras dançantes. E dor. Deus Todo-Poderoso. A dor é indescritível. Um homem se move no campo de visão. Alto, de ombros largos, com um sorriso que congela meu sangue. Porque eu conheço esse homem. Conheço esse rosto. É meu irmão, Kael, meu irmão mais velho. O beta de confiança de Fenrir Stormborn. O homem que me marcou como traidora e me expulsou para morrer. Ainda vivo? Kael pergunta com falsa preocupação, voz ecoando na câmara. Impressionante. Qualquer outro alfa teria sucumbido semanas atrás. Você... A voz que sai é de Fenrir, mas sinto as palavras formarem em minha própria garganta. Vai pagar. Vou? Kael ri. Quem vai me fazer pagar? Você? Você está acorrentado há 6 meses, Fenrir. Seu reino me aceita como líder. Sua morte já foi lamentada e esquecida. Você é fantasma, nada mais. Meu povo. Seu povo? Kael se inclina mais perto. Eles acreditam que você foi traído por conspiradores que já foram punidos. Inclusive minha própria irmã. A pobre ômega defeituosa que supostamente te vendeu. Conveniente, não acha? Uma traidora sem lobo. Quem questionaria? A visão escurece nas bordas. Sinto a consciência de Fenrir vacilando. Ela era inocente. Fenrir murmura, palavras custando esforço visível. Obviamente. Kael examina as unhas com indiferença. Mas quem acreditaria nela? Uma sem-lobo sem valor contra o testemunho do seu próprio beta de confiança? Foi absurdamente fácil. Raiva explode em meu peito. Não minha raiva. A dele. Uma fagulha de fúria tão pura que por um momento corta através da exaustão e dor. Vou matá-lo. Fenrir sibila. Não vai. Kael gesticula para alguém fora de visão. Mais prata. Desta vez direto nas veias. Vamos ver quanto tempo o lendário Alfa Supremo aguenta antes de finalmente quebrar. A visão se despedaça como vidro. Volto ao meu próprio corpo com força suficiente para me fazer vomitar. Mãos me seguram enquanto convulsiono, vozes falando urgentemente acima de mim. Levem-na. Alguém ordena. Levem ao novo Alfa. Deixem ele decidir. Mas ela... Agora! Mãos fortes me levantam. Minha visão se recusa a focar. Tudo que consigo pensar é Kael, meu irmão, o traidor de verdade, e Fenrir, morrendo sozinho, sendo envenenado com prata enquanto falamos. Escutem. Consigo ofegar enquanto me arrastam floresta adentro. Por favor, escutem. Kael, ele é o traidor. Ele tem Fenrir. Ele... Cale a boca! Alguém rosna. Difamando seu próprio sangue agora? Não tem fundo, tem? Quero gritar. Quero forçá-los a ver. Mas meu corpo se recusa a cooperar, exausto além de qualquer limite, e a escuridão me puxa para baixo com promessa de silêncio abençoado. A última coisa que sinto antes de desmaiar completamente é a dor pulsante vindo do norte. De Fenrir. De quem está morrendo enquanto ninguém acredita que ele precisa ser salvo. E de quem apenas descobriu que a ômega que todos acham que o traiu é, na verdade, a única pessoa em todo o reino lutando para salvá-lo. Essa injustiça apertou seu coração também, amor? Me conta nos comentários de onde você está me ouvindo. Adoro saber que existem corações bondosos pelo mundo acompanhando essas histórias. Acordo em cela. Novamente. Diferente da torre em ruínas onde passei 6 meses. Esta é real, oficial, com barras de ferro reforçado e guardas circulando do lado de fora. Masmorra do castelo do norte gélido. Lugar de onde ninguém escapa. Sento lentamente.
catalogando danos. Costelas doloridas, mas não quebradas. Lábio rachado onde levei bofetada. Pulsos ainda sangrando levemente com marcas fantasma das algemas de Fenrir. E cansaço tão profundo que meus ossos parecem chumbo. Quanto tempo estive inconsciente? Horas? Dias? Acordou. A voz vem das sombras além das barras. Forço meus olhos a focarem. Homem alto, talvez 30 e poucos anos, com ombros largos e postura de quem nasceu para liderar. Cabelo escuro, olhos cor de âmbar. Rosto que seria bonito se não estivesse configurado em linhas duras de suspeita e raiva mal contida. Não o reconheço, mas pela forma como me observa, pela autoridade que emana de cada movimento, sei quem ele é. O novo Alfa. O homem que assumiu o trono quando Fenrir Stormborn foi declarado morto. Você deve ser Mira, ele diz, voz neutra. Impossível ler se me vê como ameaça ou apenas inconveniência. A traidora. Eu não sou traidora, respondo automaticamente. 6 meses repetindo essas palavras não as tornaram mais eficazes, mas não consigo parar. Eu nunca... Seu irmão testemunhou pessoalmente. Ele cruza os braços. Kael, beta de Fenrir Stormborn. Homem que serviu nosso Alfa Supremo com honra impecável por década. Versus você, ômega sem lobo, sem qualquer posição ou valor. Por que diabos eu acreditaria em você? Porque Kael é o verdadeiro traidor. Porque está torturando Fenrir neste exato momento em algum lugar escondido. Porque eu vi através dos olhos de Fenrir e testemunhei a verdade. Mas dizer isso soa como desespero. Como mentiras de quem foi pega e tenta desviar culpa. Fenrir Stormborn está vivo. Digo em vez disso. Direto. Simples. Verdade nua. O novo Alfa ri. Som áspero. Sem humor. Óbvio que você diria isso. Mas eu pessoalmente espalhei suas cinzas nas montanhas ancestrais conforme tradição. Eu segurei a urna. Vi os restos. Viu o que Kael queria que você visse. Algo muda em sua expressão. Raiva dando lugar a algo mais perigoso. Curiosidade. Explique, ele ordena. Rapidamente. Minha paciência para mentiras é limitada. Respiro fundo. Esta pode ser minha única chance. 6 meses atrás, quando Fenrir foi declarado morto, comecei a sangrar toda a lua cheia. Feridas aparecendo do nada. Marcas de algemas, queimaduras, fraturas. E ouvi a voz pedindo ajuda. Mantenho meu olhar fixo no dele. Achei que estava enlouquecendo, que culpa estava me destruindo. Mas então percebi padrão. Os ferimentos vinham do norte. Sempre do norte. Alucinações podem ter padrões. Mas ele não me interrompe. Está escutando. Alucinações não me deixam ver rastros lunares. Levanto, cambaleando até as barras. Marcas de dor no próprio ar, invisíveis para qualquer um exceto alguém conectado a quem está sofrendo. Conectado como? A pergunta me para. Porque não sei a resposta. Não entendo como, ou porque eu, de todas as pessoas, conseguiria sentir um alfa que nunca conheci. Não sei, admito. Mas sei isto. Há 3 horas atrás, durante a lua cheia, tive visão. Vi através dos olhos de Fenrir. Vi onde ele está prisioneiro. E vi quem o mantém lá. Quem? Meu irmão. Kael. Silêncio. Longo e pesado. Então o novo Alfa começa a rir. Não gargalhada. Riso baixo, quase triste. Como se acabasse de confirmar algo que esperava. Criativo, ele diz finalmente. Acusar o próprio irmão. O beta mais leal que Fenrir já teve. O homem que chorou abertamente durante as cerimônias funerais. Você realmente acha que alguém vai... Ele está em câmara subterrânea. Interrompo. Urgência sangrando em minha voz. Paredes de pedra úmida. Tocha única. Correntes de prata pura reforçadas com runas antigas. Kael acabou de ordenar que despejassem prata líquida nas veias de Fenrir. Direto. Ele está morrendo agora, enquanto perdemos tempo. O Alfa para de rir. Me estuda com intensidade perturbadora. Descreva a câmara. Pequena. Talvez 3 metros quadrados. Sem janelas. Entrada por alçapão no teto. O chão. Fecho os olhos, forçando memória da visão. O chão tem símbolo gravado. Círculo com runas que não consigo ler, mas que brilham quando Fenrir tenta usar poder.
Isso poderia descrever qualquer masmorra antiga. Tem fenda na parede nordeste. Continuo. Água gotejando. E sangue velho manchando as pedras, formando padrão específico. Como constelação. 5 manchas principais. 3 menores conectadas. Abro os olhos. Sangue de meses de tortura. Sangue que ninguém limpou porque ninguém sabe que ele está lá. O rosto do Alfa empalidece levemente. Como você... Porque eu agarro as barras, ignorando como o ferro frio queima minha pele. Vi através dos olhos dele. Senti a dor dele. Escutei Kael admitindo tudo. Como armou a traição. Como me culpou para desviar suspeitas. Como assumiu o controle enquanto mantém o verdadeiro Alfa aprisionado e agonizando. Por que você? A pergunta sai baixa, quase sussurro. Por que uma ômega sem lobo conseguiria tal conexão com o Alfa Supremo? Não sei. A frustração explode. Não entendo. Nunca conheci Fenrir Stormborn. Nunca estive próxima dele. Não tenho lobo. Não tenho poder. Não tenho nada que explicaria isso. Mas a conexão existe. Real como você diante de mim. Real como dor que sinto cada vez que torturam ele. Real como o sangue que escorre dos meus pulsos mesmo agora. Estendo meus braços através das barras. As marcas ainda estão lá. Frescas. Sangrando lentamente. O Alfa olha. Realmente olha. E vejo o momento exato em que começa a duvidar de suas certezas. Meu nome é Thorn, ele diz finalmente. Kyle me escolheu pessoalmente para assumir após a morte de Fenrir. Me disse que era desejo do Alfa Supremo caso algo acontecesse com ele. Pausa. Começou a me preparar meses antes do suposto ataque. Algo clica em meu cérebro. Porque ele já estava planejando. Já sabia que ia orquestrar a morte falsa. Talvez. Thorn passa a mão pelo cabelo. Frustração evidente. Mas tem o reino inteiro contando comigo. Centenas de pessoas que acreditam em minha liderança. Não posso simplesmente acusar meu próprio beta de traição baseado em visões de ômega que alegam conexão mística impossível. Então vá verificar. Pressiono. A câmara que descrevi. Se existe, se corresponde aos detalhes. Então terá que considerar que talvez, apenas talvez, eu esteja falando a verdade. E se você estiver mentindo? Se isso for elaborada a armadilha para me levar a local específico onde cúmplices aguardam? Então me mate. As palavras saem simples, honestas. Se estou mentindo, se Fenrir realmente está morto, qual propósito minha vida serve? Já perdi tudo. Família, matilha, honra, futuro. A única coisa que me mantém respirando é a esperança de salvá-lo, de provar minha inocência. Se isso for mentira, balanço cabeça. Não tenho razão para continuar. Thorn me observa por longo tempo, pesando, medindo, procurando mentira em meu rosto. Deixo ele procurar, porque não há mentira para encontrar. Apenas desespero cru de alguém que viu verdade horrível e não consegue fazer ninguém acreditar. Se eu investigar, ele diz lentamente, e descobrir que está mentindo, sua morte será lenta, pública. Exemplo para qualquer um que considere traição. Entendido. E se estiver dizendo a verdade, voz endurece. Se meu beta, homem em quem confiei minha vida, realmente orquestrou isso, então Kyle vai desejar morte muito antes de eu concedê-la. Aceno, não por concordância, mas por entendimento. A raiva em seus olhos não é direcionada a mim. É para a possibilidade de ter sido usado, manipulado, feito de tolo. Há uma forma de saber com certeza. Ofereço. Antes de investigar qualquer câmara. Antes de confrontar Kyle. Como? Espere lua cheia amanhã à noite. Fique aqui. Observe. Encaro através das barras. Se eu sangrar, se tiver visão, se conseguir descrever o que está acontecendo com Fenrir em tempo real, então saberá que conexão é genuína. E se nada acontecer, então execute-me ao amanhecer. Sem julgamento, sem cerimônia. Apenas termine isso. O silêncio se estende. Finalmente, torne a cena uma vez. Amanhã à noite, então. Lua cheia. Veremos se seus rastros lunares são reais ou se você é apenas ômega desesperada criando fantasias. Ele se vira para sair, para antes de desaparecer completamente.
Para seu bem, diz sem olhar para trás. Torça para que essas marcas nos seus pulsos sejam reais, porque se não forem, a morte que Kyle daria parecerá misericórdia comparada ao que farei. Depois ele se vai, e fico sozinha na cela. Novamente. Sempre sozinha. Exceto pela voz fraca ecoando nas bordas da minha consciência. Ajude-me. Amanhã. Sussurro de volta. Amanhã ele vai acreditar. Amanhã vamos salvá-lo. Torço para estar certa. Porque se não estiver, se de alguma forma tudo isso for alucinação elaborada de mente quebrada, então Fenrir Stormborn realmente está morto. E eu sou só louca chorando por fantasma que nunca existiu. Mas as marcas em meus pulsos sangram. E mortos não deixam feridas em vivos. Então aguardo. Amanhã à noite. Lua cheia. Momento da verdade. Que a lua testemunhe. E que ela revele quem está mentindo. Não serei eu. Eu sei que você está sentindo essa conexão também, amor. Se seu coração está acelerado, deixa aquele curtir para eu saber que você está aqui comigo. A lua cheia nasce exatamente às 9 da noite. Sei porque passei as últimas 24 horas observando o céu através da pequena janela gradeada perto do teto da cela. Contando minutos. Rezando para que a conexão se manifeste. Para que Thorne esteja aqui para testemunhar. Ele está. Chegou meia hora atrás, acompanhado de 2 guardas e expressão que oscila entre ceticismo e algo que pode ser esperança. Posicionou-se do lado de fora das barras, braços cruzados, olhos fixos em mim com intensidade perturbadora. Então, ele diz quando o primeiro raio de luar toca o chão da cela. Mostre-me esses rastros lunares impossíveis. Não preciso mostrar. Eles se mostram sozinhos. A dor chega como sempre, súbita e brutal. Mas desta vez é pior. Muito pior. Porque Kael descobriu algo. Descobriu uma nova forma de tortura, que faz tudo anterior parecer gentileza. Colapso no chão. Costas arqueando. Grito rasgando minha garganta. Ela está fingindo. Um dos guardas murmura. Tem que estar. Olhe os pulsos dela. Thorne ordena. Voz tensa. Através da névoa de agonia, sinto sangue escorrer. Quente. Molhado. Real. Marcas de algemas abrindo em pele que estava intacta segundos atrás. Mas não é só pulsos desta vez. Sinto prata sendo injetada diretamente em veias. Sinto ela queimar caminho através do sistema circulatório de Fenrir, destruindo tudo o que toca. Sinto órgãos falhando um por um. Coração lutando para bater. Pulmões incapazes de puxar ar. Ele está morrendo. Agora. Neste exato momento. E então a visão me puxa completamente. Não estou mais na cela. Estou na câmara subterrânea, vendo através dos olhos de Fenrir enquanto ele pende das correntes de prata, corpo convulsionando enquanto o veneno faz seu trabalho. Kyle está lá, observando com expressão de falsa preocupação. Resistiu mais que esperava. Meu irmão comenta casualmente, como se estivesse discutindo o clima. 6 meses e ainda lutando. Impressionante. Você... Fenrir cospe sangue. Vai pagar... Não vou. Kyle se aproxima, estudando seu trabalho como artista avaliando obra. Porque ninguém nunca saberá. Você morrerá aqui, sozinho, esquecido. E eu governarei seu reino. Tomarei sua posição. Desfrutarei de tudo que construiu. Meu... povo... Seu povo me ama. Kyle ri. Acham que sou o herói que assumiu o fardo impossível após morte trágica do Alfa Supremo. Não vem, traidor. Vem, salvador. Fenrir tenta puxar contra as correntes. Força que uma vez teria quebrado montanhas agora mal consegue fazer metal tinir. Minha única lamentação, Kyle continua, circulando como predador, é que minha irmãzinha não viveu para ver isso. Teria sido delicioso assistir realizando que morreu em vão, que ninguém acreditou em sua inocência, que foi apedrejada e expulsa, e provavelmente morreu sangrando em alguma sarjeta. Ela vive. As palavras saem fracas, mas firmes da garganta de Fenrir. E através da conexão, sinto certeza dele. Não sabe como sabe, mas sabe. Kael para de andar. Impossível. Ninguém sobrevive 6 meses nas terras devastadas. Especialmente não Ômega sem lobo. Ela vive, Fenrir repete. Sinto. Ela. Sente. Kael se inclina mais perto, olhos estreitados. Como diabos você sentiria? Para.
Entendimento lento, mas devastador cruzando seu rosto. Não, não pode ser. A traidora convenientemente sem valor que escolhi especificamente porque ninguém acreditaria nela. É minha companheira. Fenrir sussurra. Destinada. Vínculo começou a formar meses antes de você orquestrar isso tudo. Por isso sinto ela. Por isso ela vive apesar de tudo que fez contra. O rosto de Kyle se contorce com raiva. Então você arruinou tudo. Ele berra. Se ela vive, se há vínculo, ela pode sentir você. Pode saber que está vivo. Pode. Tarde demais. Fenrir tosse sangue. Ela já sabe. Já está vindo. E quando chegar... Kyle o esbofeteia com força suficiente para espatifar cabeça contra a parede de pedra. Então precisarei matá-la, novamente. Mas desta vez pessoalmente. Sem testemunhas. Sem possibilidade de sobrevivência. Ele se vira para a porta. Descanse, cunhado. Vou caçar sua preciosa companheira. E quando encontrá-la, vou fazê-la implorar por morte bem antes de concedê-la. E você sentirá cada segundo de agonia através desse vínculo conveniente. A visão se despedaça. Volto ao meu corpo na cela com um grito preso na garganta. Thorne está ao meu lado, segurando meus ombros, dizendo algo que não consigo processar através do rugido nos ouvidos. Kyle, consigo ofegar. Ele sabe, descobriu sobre vínculo, está vindo me matar, está... Devagar, Thorne ordena. Respire, conte o que viu. Conto tudo. Cada palavra, cada detalhe da câmara, da posição das correntes, da forma como prata ainda brilha nas veias de Fenrir, como Kyle admitiu tudo, como descobriu sobre vínculo de companheiros e decidiu me eliminar antes que possa revelar verdade. Quando termino, Thorne está pálido. Companheira destinada, ele sussurra. Por isso a conexão. Por isso você sente ele mesmo sem lobo, mesmo sem ter conhecido. O vínculo estava formando antes de qualquer um perceber. Não importa por quê, pressiono. Importa que ele está morrendo agora. Que Kyle vem me matar. Que precisamos... Guardas! A voz de Thorne corta como lâmina. Tranquem esta ala. Ninguém entra ou sai sem minha autorização direta. Nem Kyle. Especialmente não Kyle. Os guardas acenam e saem correndo. Thorne se vira para mim. Você pode guiar até ele? Até Fenrir? Posso seguir rastros lunares, mas... Hesito. Estou fraca. 6 meses sobrevivendo com nada. Não sei se consigo percorrer distância. Não precisará percorrer sozinha. Seus olhos ardem com determinação feroz. Vou reunir guerreiros de total confiança. Pequeno grupo. Discreto. E vamos resgatar nosso verdadeiro alfa. Esperança explode em meu peito. Dolorosa. Quase impossível de conter. Mas Kyle cometeu o erro fatal. Thorne sorri, mas não há humor. Apenas promessa de violência. Ele subestimou você. Pensou que sem lobo significava sem valor. Não percebeu que vínculo de companheiros não precisa de lobo para existir. Ele abre a porta da cela. Levante. Temos alfa para resgatar. Levam 2 horas para reunir grupo de confiança. 6 guerreiros que Thorne conhece desde a infância, que juraram lealdade a Fenrir antes de Kyle assumir influência significativa. Lobos que nunca acreditaram completamente na história oficial. Que sempre sentiram algo errado sobre como tudo se desenrolou. Agora, reunidos no armário secreto sob o castelo, escutam enquanto Thorne explica a situação. A princípio, há incredulidade, depois raiva, depois aceitação fria e mortal. Kyle, um deles cospe o nome. Guerreiro mais velho, cabelo grisalho, cicatriz profunda cruzando seu rosto. Sempre soube que tinha ambição. Nunca pensei que teria audácia. Ele usou todos nós. Outro adiciona. Mulher com olhos cor de gelo e postura de quem nasceu lutando. Usou nosso luto, nossa confiança. Transformou dor em ferramenta. E quase funcionou. Thorne diz gravemente. Sem mira, sem esse vínculo impossível, Fenrir teria morrido nas sombras enquanto Kyle reinava por décadas. Todos os olhos se voltam para mim. Não me encolho. Já passei do ponto de intimidar com atenção. Já atravessei deserto de desprezo e sobrevivi. Alguns olhares, mesmo que duros, não vão me quebrar agora. Pode nos guiar? A mulher pergunta diretamente.
Seguir esses rastros lunares até ele? Posso. Mantenho voz firme. Mas precisam entender algo. A cada hora que passa, Fenrir fica mais fraco. Kael aumentou dose de prata. O veneno está destruindo ele de dentro para fora. Não temos dias, talvez nem horas. Então vamos agora, o guerreiro grisalho declara, antes que Kael perceba movimento. Ele já percebeu que algo mudou. Aviso. Através do vínculo, Fenrir sabe que estou viva. E Kael notou reação dele. Está planejando me caçar. Deixe ele tentar. Thorn checa armas. Espadas de prata pura. Flechas com pontas envenenadas. Adagas que brilham com runas antigas. Quanto mais tempo Kael gasta procurando você aqui, menos atenção presta ao prisioneiro. Faz sentido. Mas ainda sinto arrepio percorrer espinha. Porque Kael me conhece. Conhece como penso. E se estiver esperando exatamente isso? Se souber que tentarei resgatar Fenrir e já preparou a armadilha? Precisamos ir. Digo mesmo assim. Porque a alternativa é deixar Fenrir morrer. E isso não é opção. Nunca foi. Saímos do castelo através de túnel secreto que poucos conhecem. Emerge na floresta 3 quilômetros ao norte, longe de guardas e olhos curiosos. A lua ilumina caminho enquanto seguimos rastros que só eu consigo ver. Ali, aponto. Marcas prateadas no ar, pulsando com dor rítmica. Ele está naquela direção. Talvez 15 quilômetros. 15 quilômetros em terreno difícil. A mulher, que disse chamar Vara, avalia. 3 horas correndo, 2 se forçarmos. Então forçamos. Thorn decide. Eles mudam. 6 lobos magníficos. Cada um maior que qualquer animal normal, com olhos inteligentes e poder ondulando através de pelagem. Thorn é maior, alfa nato mesmo sem título oficial, com pelagem escura como noite sem estrelas. Olham para mim expectantes. Não tenho lobo. Lembro. Palavras amargas mesmo depois de anos repetindo. Vou precisar. Thorn se abaixa. Convite claro. Por um momento hesito. Ômegas sem lobo não montam alfas. Não tocam líderes de matilha. É impróprio. Errado segundo todas as regras que aprendi. Mas regras não salvam vidas. E Fenrir está morrendo. Monto nas costas de Thorn, agarrando pelagem grossa. Ele espera até eu estar segura, então explode em movimento. Floresta se torna borrão. Árvores voam passadas enquanto o grupo corre em formação perfeita, silenciosos como sombras apesar da velocidade brutal. Vento chicoteia meu rosto, arrancando lágrimas dos olhos. Mas através de tudo, sinto rastros lunares guiando, pulsando mais forte a cada quilômetro. Chamando, puxando. Ele está perto. Esquerda! Grito, apontando onde rastros fazem curva acentuada. A 2 quilômetros. Vejo entrada escondida. Alçapão coberto com vegetação. Thorn late ordem. Grupo ajusta a direção sem perder velocidade. 1 quilômetro. 500 metros. 200. Então explode na clareira. Está exatamente como vi na visão. Pequena área limpa de árvores. Terra batida marcada por símbolos antigos. E lá, quase invisível sob camada de folhas e galhos, o alçapão de metal. Grupo para. Guerreiros mudam de volta para a forma humana, já sacando armas. Guardas? Vara pergunta farejando o ar. 3, responde outro. Talvez 4, posicionados em perímetro. Kael não esperava companhia. Thorn avalia. Pensou que segredo estava seguro. Ou é armadilha. Aviso. Ele sabe que estou viva. Pode ter. Grito corta minha advertência. Não grito audível. Grito mental atravessando o vínculo com força de trovão. Corra! A voz de Fenrir. Desesperada. Aterrorizada. Armadilha! Corra! Mas aviso vem tarde demais. O chão explode. Não literalmente, mas pode muito bem ter sido. Porque lobos emergem da terra batida como mortos-vivos subindo de túmulos. Dúzia deles. 2 dúzias. Todos leais a Kael. Todos esperando exatamente este momento. Traidora! Alguém berra. Trouxe invasores ao nosso território. Protejam o Beta! Outro grita. Caos explode. Os guerreiros de Thorn são bons. Melhor que bons. São elite, treinados desde a infância. Cada movimento preciso e mortal. Mas estão em desvantagem numérica 4-1. Thorn muda instantaneamente.
Forma de lobo rasgando através de 3 inimigos antes que percebam o ataque. Vara luta com 2 simultaneamente. Adagas girando tão rápido que parecem prata líquida. O guerreiro grisalho usa força bruta, quebrando pescoços com eficiência brutal. Mas continuam vindo. Mais e mais lobos emergindo das sombras, como se Kael tivesse reunido o exército inteiro apenas para esta eventualidade. E eu não posso fazer nada além de assistir. Sem lobo, sem força, sem armas. Inútil como sempre. Não. A palavra explode em minha mente com voz que não é minha. Voz de Fenrir, transmitindo através do vínculo. Ajude eles. Como? Sou só ômega sem... Você é minha companheira. A autoridade absoluta vibra através das palavras. Meu vínculo. Minha força. Pegue. E então sinto. Poder derramando através da conexão. Não força física de alfa. Algo diferente. Algo que sempre esteve lá, adormecido, esperando o momento de necessidade. Visão se expande. Repentinamente consigo ver não apenas com meus olhos, mas com sentidos que não sabia possuir. Consigo ver rastros lunares de cada lobo ao redor. Ver intenções escritas em aura. Ver movimento antes de acontecer. Ver pontos fracos e medos e verdades escondidas. Ali! Grito para Vara, apontando o lobo preparando emboscada nas suas costas. 3 metros direita! Ela gira sem questionar. A daga encontrando garganta antes do lobo completar ataque. Thorn. 2 vindo pela esquerda, atacando juntos em... Conto batimentos. Agora! Ele rola exatamente no momento certo. Os 2 lobos colidem, desorientados. Continuo gritando avisos, orientando movimentos, vendo batalha através de olhos, que enxergam mais que luz e sombra, vendo através de dons que pensava não possuir, dons que sempre estiveram lá, apenas esperando conexão certa para despertar. Lentamente, a maré muda. Os guerreiros de Thorn não são mais pegos de surpresa. Com minha orientação, antecipam cada movimento, contra-atacam cada investida. Inimigos começam a cair. E então Kael emerge do alçapão. Sangue cobre suas mãos. Sangue fresco. Ainda quente. Terminou, ele declara. Voz calma, apesar do caos ao redor. Fenrir está morto. Dei dose final de prata direto no coração. Vocês chegaram tarde demais. Mentira. O vínculo ainda pulsa. Fraco, agonizante, mas presente. Está mentindo, digo. Firme, certa. Kael ri. Acredita no que quiser, irmãzinha. Mas fato permanece. Ninguém vai acreditar em você. Traidora que trouxe invasores, que causou morte de dúzia de guerreiros leais. Sua palavra contra a minha. E todos sabem quem tem credibilidade. Thorn avança. Forma humana, espada ensanguentada, olhos ardendo com fúria mortífera. Sua credibilidade acabou no momento que descobrimos a verdade. Verdade? Kael parece genuinamente divertido. Qual verdade? Que ômega sem lobo alega ter visões místicas? Que diz ouvir vozes de mortos? Conselho vai rir antes de condená-la. Conselho vai ver evidências. Thorn replica. Câmara embaixo, correntes, sangue. Tudo o que ela descreveu antes de qualquer um verificar. Evidência de quê? Que matei prisioneiro perigoso escondido aqui? Prisioneiro que sua pequena traidora trouxe ao território? Kael gesticula. Vou dizer que descobri conspiração. Que ela e cúmplices mantinham alguém aprisionado para usar contra reino. Que executei justiça. Ódio queima minha garganta. Ninguém vai acreditar. Todos vão acreditar. Kael me encara. Porque vou chorar nos ouvidos do conselho. Vou lamentar ter que executar própria irmã. Vou ser herói trágico que fez escolha impossível pelo bem do reino. Vara cospe aos pés dele. Você é monstro. Sou sobrevivente. Kael limpa sangue das mãos casualmente. E sobreviventes fazem o que necessário, inclusive matar irmãs traidoras e alfas muito confiantes. Ele acena. Lobos leais restantes fecham formação ao redor dele. Matem todos. Kael ordena. Sem testemunhas. Vou contar história como quiser. Batalha recomeça. Mais violenta. Mais desesperada. E através de tudo, sinto Fenrir. Debaixo da terra. Acorrentado. Morrendo. Cada batida de coração mais fraca que a anterior. Tenho escolha a fazer.
Ficar e lutar ao lado de Thorn, ou descer sozinha e tentar salvar quem vim buscar. Não é a escolha de verdade. Corro para o alçapão enquanto Kael grita ordens. Consigo passar porque todos focados em Thorn, porque ninguém espera Ômega sem lobo fazer algo tão suicida. Desço escada de metal, passos ecoando em espaço apertado, cheiro de sangue e prata e desespero ficando mais forte a cada degrau. E então estou lá, na câmara que vi através de visões. Apenas agora é real. Pedra úmida, tocha moribunda, símbolo brilhando fracamente no chão. E Fenrir Stormborn, lendário alfa supremo. Pendurado em correntes de prata, corpo destruído, sangue formando poça embaixo. Mas vivo, ainda vivo. Seus olhos se abrem quando entro. Cor de prata líquida, mesmo através da dor. Nos encontram com reconhecimento que rouba meu fôlego. Você, ele sussurra, voz quebrada. Finalmente, você. Corro até ele, mãos tremendo enquanto avalio correntes. Prata pura, queimando minha pele apenas com proximidade. Vou tirar você daqui, prometo. Vou. Tarde demais. Sangue escorre de seus lábios. Prata, no coração. Kael, acertou. Não. Lágrimas escorrem livremente agora. Não, você não pode. Eu não vim até aqui para... Shh. Ele tenta sorrir. Falha. Valeu. Pena. Ver você... antes. Algo dentro de mim se quebra. E através dessa fratura, poder explode. Não poder de alfa. Não força de guerreiro. Poder de vínculo. De companheira. De conexão que transcende lógica e razão. Minhas mãos encontram as dele. Pele contra pele. E através do toque, puxo. Puxo veneno. Puxo dor. Puxo morte para longe dele e para dentro de mim. É agonia. Como engolir vidro quebrado molhado em ácido. Como ter coração arrancado através das costelas. Mas funciona. Assisto prata deixar suas veias. Assisto feridas começarem a fechar. Assisto vida voltar aos olhos prateados. E assisto meu próprio corpo começar a falhar. Porque veneno precisa ir para algum lugar. E esse lugar é eu. Para! Fenrir ofega. Está matando você. Não importa. Continuo puxando, curando, salvando. Você importa. Reino importa. Eu sou... ninguém. É tudo. Ele puxa contra correntes com força renovada. Metal geme. Começa a rachar. É minha companheira. Minha. E eu não vou perdê-la. As correntes explodem. Não quebram. Explodem. Como se força de vontade pura fosse suficiente para destruir prata antiga reforçada com magia. Fenrir cai de joelhos. Depois se levanta. Depois me puxa contra ele. Pare, ele ordena. Voz de alfa. Impossível desobedecer. Pare de puxar veneno. Obedeço. Não tenho escolha. Ele me abraça. E através do toque, sinto algo mudar. O vínculo, que estava formando durante meses, completa. Não é gentil. Não é suave. É colisão de almas. Fusão violenta de dois seres se tornando algo mais. Sinto tudo dele. 6 meses de tortura. Solidão. Desespero. Vontade de desistir esmagada por teimosia mais forte que dor. E ele sente tudo meu. Rejeição. Traição. Marca queimando em meu ombro. 6 meses sangrando por alguém que nem sabia meu nome. Mas através de tudo, vejo verdade. Sempre fomos companheiros destinados. Desde antes de nascermos. Vínculo estava escrito nas estrelas, gravado na lua, prometido por destino que nenhum traidor poderia quebrar. Por isso senti ele. Por isso sobrevivi quando deveria ter morrido. Por isso vim. Porque companheiros não abandonam, mesmo quando o mundo inteiro diz que deveriam. Pronta? Ele pergunta contra meu cabelo. Para quê? Para mostrar Kael que subestimou ambos. Sorrio. Pela primeira vez em 6 meses, sorrio de verdade. Nascida pronta. Subimos juntos. Alfa e companheira. Quebrado e curada. Iguais finalmente. A batalha acima parou. Todos congelados. Olhando para alçapão. Fenrir emerge primeiro. Coberto de sangue. Feridas ainda curando. Mas vivo. Inequivocamente. Impossível. Milagrosamente vivo. O silêncio é absoluto. Então Kael ri. Som sem humor, beirando histeria. Impossível, ele sussurra. A prata, direto no coração, deveria ter me matado. Fenrir termina.
Voz como trovão distante. Se não fosse por ela. Aponta para mim, emergindo atrás dele. Minha companheira. Ômega que você desprezou, que marcou como traidora, que expulsou para morrer. Dou passo à frente, deixando todos verem marca de traição em meu ombro, deixando verem costelas salientes, deixando verem o que 6 meses de inferno fizeram. Ela me salvou. Fenrir continua. Sentiu cada momento de tortura através de vínculo que nem sabíamos existir. Seguiu dor até sua origem. Atravessou território hostil. Convenceu pessoas que não acreditavam nela. Desceu sozinha naquela câmara e puxou o veneno de minhas veias para as dela. Horror atravessa o rosto de Kyle. Ela não pode. Sem lobo, não. Vínculo de companheiros não precisa de lobo, Thorne diz. Voz dura. Precisa apenas de amor, e ela ama ele suficiente para morrer por ele. Não vou morrer. Minha voz sai mais forte que esperava, porque ele não vai deixar, assim como eu não deixei ele. Fenrir me puxa para seu lado, braço ao redor de meus ombros. Reivindicação clara para todos verem. Kael, ele diz, irmão de minha companheira, meu beta de confiança, meu traidor. Kael recua passo. Você não entende. Eu fiz pelo reino. Você estava fraco, muito gentil, muito confiante. Fenrir termina. Confiei em você. Erro que nunca repetirei. Guerreiros leais a Kael começam a recuar, percebendo que batalha acabou, que lado errado venceu, que traidor foi exposto. Alguns caem de joelhos, implorando perdão, alegando que foram enganados. Outros correm, tentam fugir para a floresta. Guerreiros de Thorne os impedem, cercam, capturam. Mas Kael não corre, não implora. Apenas olha para mim com algo que pode ser arrependimento. Você sempre foi mais forte que parecia, irmãzinha. Ele diz baixinho. Deveria ter visto, deveria ter sabido, deveria ter acreditado. Respondo. Quando implorei inocência, quando jurei não saber de conspiração, deveria ter acreditado. Sim, ele acena. Deveria, mas ambição me cegou. Fenrir avança. Cada passo deliberado, predatório. 6 meses, ele diz. Me torturou durante 6 meses. Quanto tempo acha que merece sofrer? Kael não responde. Apenas fecha os olhos. Sua companheira, ele diz, vai implorar clemência para mim? Família ainda significa algo? Todos olham para mim, esperando. E por um momento, longo e terrível, considero. Ele é meu irmão. Sangue compartilhado. Infância compartilhada. Mas então lembro. Lembro do ferro em brasa queimando meu ombro. Lembro de seus olhos frios enquanto cuspiu em meu rosto. Lembro de 6 meses sozinha, faminta, sangrando, acreditando que estava louca. Lembro que ele torturou minha companheira, que planejava me matar, que orquestrou tudo. Não, digo simplesmente. Não vou implorar por você. Kael abre os olhos. Aceita minha escolha com aceno. Então faça rápido, ele pede. Pelo menos conceda isso. Fenrir olha para mim. Pergunta silenciosa. Balanço a cabeça. Não é minha decisão. Nunca foi. Rápido? Fenrir repete. Voz perigosamente calma. Você me torturou durante 6 meses. Fez minha companheira sangrar mês após mês. E ousa pedir rápido? Kael empalidece. Você não... Não vou torturá-lo, Fenrir diz. Mas não darei misericórdia fácil também. Você vai viver, em cela, acorrentado, e todo dia vai lembrar o que fez. Todo dia vai acordar sabendo que perdeu, que fracassou, que reino que quis governar pertence a quem tentou destruir. Morte seria mais gentil, e Kael sabe disso. Levem-no, Fenrir ordena. Guerreiros o agarram. Kael não luta. Apenas olha para mim uma última vez. Sinto muito. Ele sussurra. Não sei se acredito. Não sei se importa. Só sei que acabou. Finalmente acabou. Se você está viciado em histórias onde ômegas escondem poder e alfas descobrem que força vem de lugares inesperados, se inscreve no canal e ativa o sininho, amor. Toda semana tem história nova. Levam 3 dias para Reino processar verdade. Fenrir Stormborn está vivo. Kael é traidor. Mira, a ômega marcada como traidora
É na verdade companheira destinada do Alfa Supremo e heroína que o salvou. Realidade bate devagar. Alguns aceitam imediatamente, aliviados por ter verdadeiro líder de volta. Outros resistem, presos à narrativa que acreditaram durante meses. Mas evidências são inegáveis. Câmara subterrânea com correntes ensanguentadas. Testemunho de 6 guerreiros de elite. E, acima de tudo, confissão de Kyle, que quebrou no segundo dia de prisão e derramou tudo. Como planejou durante anos. Como manipulou confiança de Fenrir. Como armou o ataque falso culpando invasores e traidores inventados. Como escolheu própria irmã sem lobo especificamente porque ninguém acreditaria nela. O reino se volta contra ele universalmente. Mesmo aqueles que serviram sob seu comando curto, agora clamam por execução. Mas Fenrir mantém promessa. Kyle vive, em cela, sozinho. Esquecido por todos exceto guardas que trazem comida uma vez ao dia. Destino pior que morte para quem ansiava por poder e reconhecimento. Quanto a mim, sentada em câmara privada no castelo, envolta em roupas limpas que ainda parecem estranhas contra a pele, vejo o reflexo no espelho, e mal reconheço quem olha de volta. Não sou mais ômega sem lobo rejeitada. Não sou mais traidora marcada. Sou companheira do Alfa Supremo, futura líder deste reino, pessoa que todos olham com respeito misturado com admiração. Muito. Pensando em fugir? Voz familiar pergunta da porta. Viro para ver Fenrir apoiado no batente. Ele está melhor. Muito melhor. 3 dias de descanso, comida adequada, cuidados de curandeiros, e feridas mais graves já fecharam, mas ainda vejo cicatrizes. Marcas de prata que nunca desaparecerão completamente. Lembretes do que sobreviveu. Do que sobrevivemos. Fugir? Repito. Para onde? Passei 6 meses fugindo. Estou cansada de correr. Ele entra. Fecha a porta atrás. Espaço entre nós se enche com tensão que não é desconfortável. Apenas carregada. Sinto muito. Ele diz finalmente. Pisco surpresa. Pelo quê? Por tudo. Senta na cadeira próxima, massageando têmporas. Por não ter sabido sobre vínculo antes. Por não ter podido protegê-la. Por 6 meses de sangramento e dor e solidão enquanto eu estava muito ocupado sendo torturado para sentir além da própria agonia. Você salvou minha vida, digo suavemente, através do vínculo. Quando puxei veneno, você empurrou força de volta. Compartilhou poder, mesmo quando mal tinha suficiente para si mesmo. Porque você é minha vida. Ele me encara. Sei que não nos conhecemos antes de tudo isso. Sei que vínculo formou de forma não tradicional. Mas não muda a verdade fundamental. Você é minha companheira, destinada. E escolheria você em qualquer vida, qualquer circunstância. Coração acelera. Porque é declaração, promessa, futuro oferecido em poucas palavras. Eu também escolheria você. Sussurro. Já escolhi, quando decidi seguir rastros lunares. Quando atravessei terras devastadas sozinha. Quando mergulhei naquela câmara mesmo sabendo que podia morrer. Silêncio confortável se instala. Então ele pergunta. Quer falar sobre marca? Minha mão sobe instintivamente para ombro. Onde símbolo de traição ainda queima mesmo através de tecido. É permanente, digo. Curandeiros dizem que magia usada garante isso. Vou carregar até morrer. E podemos ressignificar. Seus olhos ardem. Transformar símbolo de traição em outra coisa. Marca de sobrevivente, de guerreira, de companheira que atravessou o inferno e voltou. A ideia me aquece mais que deveria. Reino vai aceitar? Pergunto. Ômega sem lobo como companheira do Alfa Supremo? Reino vai aprender. Ele diz firme. Que lobo não define valor. Que força vem de muitas formas. E que ômega que salvou o Alfa Supremo quando ninguém mais podia merece todo o respeito existente. Lágrimas picam meus olhos. Felicidade misturada com alívio tão intenso que dói. Além disso, ele continua com um sorriso pequeno. Você não é sem lobo. Congelo. O quê? Seu lobo está lá. Sempre esteve. Levanta, caminha até mim. Bloqueado por trauma. Por anos de ser dito que era defeituosa. Por acreditar que não merecia poder que outros tinham. Balanço cabeça. Não. Já tentaram despertar antes. Nunca funcionou. Porque nunca tentaram com um companheiro destinado ao lado. Estende mão. Confia em mim?
Olho para a mão oferecida. Forte, firme, prometendo coisas que mal ouso acreditar. Pego. Ele me puxa de pé, me guia até estar diante do espelho. Posiciona-se atrás, mãos em meus ombros. Feche os olhos, sussurra. Sinta através do vínculo. Sinta meu lobo. Deixe ele chamar o seu. Fecho. Mergulho na conexão que agora pulsa constante entre nós. E lá, no fundo da minha alma, sinto algo. Adormecido. Esperando. Meu lobo. Ele desperta lentamente. Como rosa desabrochando. Como amanhecer após noite infinita. A mudança não dói. Deveria doer. Primeira mudança sempre dói. Mas isto é gentil. Natural. Como respirar depois de prender fôlego durante anos. Quando abro os olhos, lobo prateado me encara através do reflexo. Pequeno comparado a guerreiros. Mas olhos brilham com inteligência antiga, com poder que nada tem a ver com tamanho. Olá, Fenrir sussurra para meu lobo. Finalmente. Meu lobo ronrona, som que vibra através do peito. Aprovação. Reconhecimento. Ele a liberta dele. Do companheiro que esperou o tempo todo. Mudo de volta, ofegante, lágrimas escorrendo livremente. Eu tenho lobo, sussurro maravilhada. Sempre tive. Sempre teve. Ele confirma. Apenas precisava de razão certa para deixar ela aparecer. Rio através das lágrimas. Sou meio histérico, mas genuinamente alegre. Meu irmão vai odiar isso. Passou anos me dizendo que eu era defeituosa. Seu irmão, Fenrir diz cuidadosamente, vai passar resto da vida lamentando cada palavra cruel, cada ação que tomou contra você. Aceno. Não sinto pena de Kyle. Talvez devesse. Talvez um dia vá. Mas agora só sinto paz. O que acontece agora? Pergunto. Reino precisa ser reconstruído, confiança restaurada, lealdades confirmadas. Tudo isso, ele concorda. Vai levar tempo, trabalho, paciência. E nós, ele me vira para encará-lo. Vamos fazer juntos, como companheiros, como iguais, como deveria sempre ter sido. Inclino-me para a frente, testa contra a dele, respirando em sincronia. Não sei como ser companheira de Alpha, confesso. Não fui treinada para isso. Não precisa saber. Ele interrompe. Apenas seja você, Ômega que atravessou o inferno, que salvou Alpha quando ninguém acreditava que valia a pena salvar, que tem coração grande o suficiente para curar reino inteiro se deixarem. Pressão 0, murmuro com sorriso. 0, ele concorda, sorrindo de volta. E então, porque palavras não são suficientes, porque preciso expressar tudo o que sinto de forma que linguagem não alcança, beijo ele. É primeiro beijo de verdade, não urgência de cura, não desespero de sobrevivência. Apenas nós, 2 sobreviventes encontrando lar um no outro. Quando nos separamos, ambos respirando difícil, ele pergunta, pronta para ser oficialmente apresentada ao reino? Como o quê? Companheira resgatada? Traidora exonerada? Ômega que finalmente encontrou o lobo? Como Mira, ele diz simplesmente. Apenas Mira. Tudo mais são títulos. Você é suficiente exatamente como é. E pela primeira vez em toda a minha vida acredito. A cerimônia acontece sob lua cheia, apropriado, considerando. Reino inteiro reunido no grande pátio. Centenas de lobos, todos testemunhando enquanto Fenrir Stormborn, Alfa Supremo ressurgido, apresenta sua companheira oficialmente. Estou aterrorizada. Mão suando, coração martelando, mas Fenrir está ao meu lado, mão firme na minha, âncora em tempestade. Meu povo, ele começa, voz carregando para cada canto. Durante 6 meses fui mantido prisioneiro, torturado, esperando morte que nunca vinha. Silêncio absoluto, todos pendendo de cada palavra, mas não morri. E sabem por quê? Pausa dramática. Por causa dela. Aponta para mim. Mira, Ômega, que todos marcaram como traidora, que foi espancada, rejeitada, expulsa, que deveria ter morrido nas terras devastadas. Consigo sentir peso de centenas de olhos, alguns envergonhados, outros curiosos, todos atentos. Ela sentiu minha dor através de vínculo de companheiros que nenhum de nós sabia existir. Sangrou com meus ferimentos, ouviu meus gritos, e em vez de ignorar,
Em vez de assumir que era louca como todos diziam, ele me puxa mais perto. Ela veio, sozinha, sem lobo, sem armas, apenas determinação de salvar alguém que nem conhecia, porque companheiros não abandonam, mesmo quando o mundo inteiro diz que deveriam. Vejo lágrimas em alguns rostos, vergonha em outros. Esta mulher, Fenrir continua, enfrentou tudo que jogamos contra ela. Traição, rejeição, violência. E ainda assim, quando finalmente me encontrou morrendo naquela câmara, não hesitou. Puxou o veneno de minhas veias para as dela. Trocou minha morte pela sua. Gaspes ecoam pela multidão. Por isso, voz dele endurece. Qualquer um que ainda acredita que ela é traidora, que pensa que não merece respeito, que ousa questionar seu valor, deixa a frase suspensa. Ameaça implícita clara. Bem-vinda, Mira. Alguém grita. Vara. Guerreira que lutou ao nosso lado. Bem-vinda, Lar. Outros ecoam. Lentamente no início, depois mais forte. Bem-vinda. Perdoe-nos. Honra a companheira. A onda de aceitação me atinge como maré. Esmagadora. Quase demais. Mas Fenrir está lá, sempre lá, segurando firme. Obrigada. Sussurro para ele. Não. Ele sussurra de volta. Obrigado. Por não desistir. Por acreditar quando ninguém mais acreditava. Por me salvar. Salvamos um ao outro. Corrijo. Essa é função de companheiros, não? Seu sorriso poderia iluminar noite inteira. Sim, exatamente isso. A lua atinge pico, cheia e brilhante, banhando todos em prata. E pela primeira vez em 6 meses, quando olho para rastros lunares que ainda vejo, não mostram dor, mostram promessa, futuro, esperança. Fenrir me beija diante de reino inteiro, reivindicação, celebração, promessa. E quando nos separamos, quando multidão explode em aplausos, quando sinto o lobo despertar em minha alma respondendo ao dele, sei que finalmente encontrei lar, não lugar, pessoa, companheiro que atravessou o inferno para me encontrar, mesmo sem saber que eu existia, assim como atravessei inferno para encontrá-lo. Porque é isso que companheiros fazem. Não importa obstáculos, não importa dor, não importa quantos digam que é impossível. Companheiros encontram caminho de volta um para outro. Sempre. 6 meses depois acordo sem sangrar. Simples assim, sem dor, sem feridas aparecendo do nada. Apenas paz. Viro a cabeça. Fenrir ainda dorme, rosto relaxado de forma que raramente vejo quando acordado. Líder de reino carrega peso, mesmo curado. Mas aqui, agora, parece jovem, em paz. Saio da cama cuidadosamente para não acordá-lo. Caminho até a janela, observando o reino que agora chamo de lar. Mudou. Não fisicamente, mas a energia é diferente. Mais leve, como se o povo inteiro tivesse exalado respiração mantida durante anos. Kael ainda vive na prisão. Thorne visita às vezes, extraindo informações sobre outras conspirações, outros traidores potenciais. Mas a maioria esqueceu dele. Seguiu em frente. Reino tem futuro para construir, passado para enterrar. Pensando? Fenrir pergunta sonolento da cama. Sempre. Ele se levanta. Vem até mim. Braços envolvendo minha cintura. Queixo descansando no meu ombro. Sobre como tudo mudou. 6 meses atrás, estava sozinha em torre em ruínas, acreditando que estava louca. Agora está aqui, comigo, onde sempre deveria estar. Aceno, silenciosamente. Arrependimentos? Ele pergunta baixo. Nenhum. Respondo honestamente. Até dor valeu, porque levou a isto. Filosofia otimista vindo de quem sofreu 6 meses de tortura indireta. Não otimismo, corrijo. Realismo. Dor moldou quem somos, mas não define. Escolhas definem. E escolhi lutar. Escolhi acreditar. Escolhi você. E eu escolhi você. Beija meu pescoço suavemente. Toda a vida. Toda a encarnação. Sempre você. Nos viramos juntos, observando o sol nascer sobre reino que quase perdemos. Que quase nos perdeu, mas sobreviveu. Porque companheiros não desistem, mesmo quando o mundo inteiro espera que desistam. História de Ômega sem lobo e alfa quebrado não deveria ter final feliz. Mas tem,
Porque às vezes, apenas às vezes, impossível é só palavra que pessoas usam quando param de acreditar. E nós nunca paramos. Nunca vamos parar. Companheiros até fim e além.